Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre Fundamentos da Educação à Distância. Nesta aula, iremos compreender como a educação à distância ela se constituiu historicamente, quais seus fundamentos pedagógicos, seus marcos legais e os desafios contemporâneos relacionados às tecnologias digitais e à inteligência artificial. Mais do que uma modalidade de ensino, é importante frisar que a educação à distância ela representa uma transformação profunda nas formas de ensinar e também de aprender. Ela possibilita ampliar o acesso à educação, romper as barreiras geográficas e temporais e construir novas formas de interação entre estudantes, professores e conhecimento. Ao longo da aula, veremos que a educação à distância ela não surgiu com a internet. Sua história é muito mais antiga e acompanha as transformações tecnológicas e sociais da humanidade. E aí, para começarmos, é importante que a gente entenda as gerações da educação à distância. Para compreendermos a educação à distância atual, precisamos conhecer toda a sua trajetória histórica. A primeira geração surgiu no século XIX e ela era baseada na correspondência. Os materiais eles eram todos enviados pelos correios e o estudante ele realizava seus estudos de forma independente. E aí depois a gente teve a segunda geração. Na segunda geração foi incorporado o rádio e a TV, ampliando significativamente o alcance das ações educativas. Na terceira geração, ocorre um marco importantíssimo, que é a institucionalização da EAD por meio das universidades abertas. A quarta geração é marcada pela internet e pelos ambientes virtuais de aprendizagem. Nesse momento, surgem fóruns, bibliotecas virtuais, chats e novas possibilidades de interação. Já a quinta geração, ela incorpora a inteligência artificial, análise de dados, personalização das trilhas formativas e o microlearning. Percebam que a história da EAD não é apenas a história das tecnologias, mas também das transformações pedagógicas que elas possibilitam. E agora eu falo um pouco sobre o panorama do desenvolvimento da educação à distância. Este panorama, apresentado aqui no slide, ele nos permite visualizar a evolução da modalidade ao longo do tempo. Observe que cada geração não substitui completamente a anterior. Muitas vezes elas coexistem. Ainda hoje, encontramos cursos utilizando materiais impressos, videoaulas, ambientes virtuais e recursos de inteligência artificial simultaneamente. Esse fenômeno demonstra que a inovação educacional ocorre de forma acumulativa, integrando tecnologias e metodologias para potencializar a aprendizagem. E agora eu vou falar um pouco sobre os mitos e realidades da educação à distância. Existem muitos preconceitos quando a gente fala da educação à distância. Um dos principais mitos é acreditar que a EAD significa apenas disponibilizar conteúdos na internet. Outro mito é pensar que o estudante aprende sozinho e sem acompanhamento. Na realidade, a EAD é uma modalidade educacional estruturada pedagogicamente. Existe planejamento, mediação educacional, mediação do docente, acompanhamento das atividades, avaliação e interação entre os participantes. A própria legislação brasileira define a educação à distância como um processo mediado por tecnologias digitais de informação e comunicação, permitindo que os estudantes e professores desenvolvam atividades em tempos e espaços distintos. Portanto, a tecnologia é um meio, o elemento central continua sendo o processo educativo. Agora nós vamos falar um pouco sobre a prática educativa contemporânea. Uma prática educativa contemporânea, ela exige muito mais do que transmissão de conteúdos. O primeiro elemento é o planejamento didático. Nada em um curso EAD deve acontecer por acaso. O segundo elemento é a mediação docente. O professor, ele deixa de ser apenas um transmissor de informação e ele passa a atuar como mediador,
orientador e facilitador desse aprendizado. Outro aspecto fundamental é a interação. A aprendizagem ocorre por meio do diálogo, da troca de experiências e da construção coletiva do conhecimento. Por fim, temos a avaliação contínua, que acompanha o desenvolvimento do estudante ao longo do processo formativo. Como destaca Morin, precisamos romper com modelos centrados apenas na transmissão de informações e construir experiências significativas de aprendizagem. E agora nós vamos falar um pouco da anatomia da EAD na contemporaneidade. Neste slide, observamos os 5 pilares da EAD contemporânea. A flexibilidade permite que o estudante organize seus horários e ritmos de estudo. A mediação tecnológica, ela vai utilizar plataformas digitais como instrumentos pedagógicos. A interatividade promove participação ativa e engajamento. A autonomia é uma competência essencial. O estudante assume maior responsabilidade pela própria aprendizagem. Por fim, a aprendizagem colaborativa reforça a importância das trocas entre os participantes. Segundo Prete, a autonomia não significa estudar sozinho, mas desenvolver capacidade de organização, disciplina e autorregulação da aprendizagem. Vamos falar um pouco do fluxo da interatividade. O esquema apresentado no slide, ele representa uma das bases mais importantes da educação à distância, a interação. E nós temos 3 elementos centrais para que a interação aconteça: professor, estudante e conteúdo. O professor, ele irá realizar toda a mediação pedagógica. O estudante, ele vai ocupar um papel de protagonista nesse processo. E o conteúdo, ele precisa ser organizado de forma acessível e significativa. Quando existe interação entre esses 3 elementos, aumentam os níveis de engajamento e aprendizagem. Além disso, devemos destacar a interação entre estudantes, que é fundamental para a construção colaborativa do conhecimento. Fronteiras tecnológicas e tendências. Atualmente, observamos diversas tendências na educação à distância. O ensino híbrido, que integra momentos presenciais e atividades online. O mobile learning, que permite estudar em qualquer lugar por meio de dispositivos móveis. O microlearning, que utiliza conteúdos curtos e objetivos, facilitando a aprendizagem contínua. A aprendizagem adaptativa, ela vai utilizar algoritmos para personalizar percursos formativos, e a inteligência artificial irá ampliar as possibilidades de acompanhamento, personalização e suporte aos estudantes. Essas tendências demonstram que a EAD está em constante transformação. Isso é muito importante. O paradoxo da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela apresenta enormes potencialidades para a educação, isso nós não podemos negar. Mas ela pode oferecer um suporte contínuo aos estudantes, personalizar conteúdos e identificar riscos de evasão. Entretanto, ela traz desafios éticos importantes que precisamos levar em consideração. Precisamos discutir privacidade de dados, transferências de algoritmos, vieses tecnológicos e autonomia dos sujeitos. A questão central não é simplesmente utilizar a IA, mas utilizá-la de forma ética, responsável e alinhada aos objetivos educacionais propostos. E aí um novo marco regulatório. O novo marco regulatório, ele vai buscar fortalecer a qualidade da educação à distância. Ele enfatiza 4 dimensões que são fundamentais: qualidade pedagógica, infraestrutura física adequada, integração entre atividades presenciais e online, avaliação institucional contínua. O objetivo é assegurar que a expansão da EAD ocorra acompanhada de qualidade, responsabilidade social e compromisso com a formação dos estudantes. Isso é muito importante.
O paradoxo da inteligência artificial. A tecnologia por si só não transforma a educação. Precisamos equilibrar inovação tecnológica e mediação humana. A educação profissional e tecnológica, ela tem como compromisso a formação integral do sujeito. Isso significa desenvolver competências técnicas, pensamento crítico e científico, autonomia, cidadania e capacidade de transformação social. A tecnologia deve estar a serviço da educação e não o contrário. Isso é importante também. E aí a base teórica e o marco legal. É importante que, finalizando, né, nossa aula, é importante destacar os principais referenciais teóricos e legais que fundamentam nossas discussões. Belloni contribui para a compreensão da EAD como modalidade educacional. Morin, ele traz uma discussão das metodologias ativas, inovação e aprendizagem híbrida. E Prete enfatiza a autonomia do estudante. Mill analisa políticas educacionais e práticas contemporâneas. Também devemos considerar a legislação brasileira, especialmente a LDB, o decreto número 9.057 de 2017, e as normativas mais recentes relacionadas à qualidade do ensino à distância. Esses referenciais nos ajudam a compreender que a educação à distância é uma modalidade legítima, complexa e estratégica para a democratização do acesso à educação. Muito obrigada pela atenção e nos encontramos na próxima aula. Como reflexão final, deixo uma pergunta. Diante das rápidas transformações tecnológicas e da presença crescente da inteligência artificial, como que podemos garantir uma educação que seja ao mesmo tempo inovadora, inclusiva, crítica e humanizadora? Pensem sobre isso e compartilhe suas reflexões nos fóruns da disciplina. Até a nossa próxima aula!